Eu queria chamar para participar com a gente o especialista em Direito Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. Emanuel, muito boa tarde, ou melhor, muito bom dia, são 11 horas e 52 minutos. O órgão regulador bancário da China anunciou que o país não irá aderir às sanções adotadas contra a Rússia. No mundo globalizado que nós vivemos, quando a gente fala do direito econômico internacional, nós estamos falando justamente na regulação e na conduta dos estados. Essa conduta da Rússia em atacar a Ucrânia e provocar toda essa instabilidade. Como o direito econômico internacional pode intervir na Rússia? E nós já estamos fazendo isso através das sanções. E qual o reflexo disso para o mundo como um todo? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que realmente esse tema tem despertado cada vez mais a atenção das pessoas para entender como funcionam os mecanismos internacionais e tem mostrado para a população em geral como o que ocorre no mundo, muitas vezes em países distantes, efetivamente é capaz de afetar o nosso dia a dia. Em relação ao direito, o que acontece é o seguinte: os países, eles podem aplicar as sanções que eles entendem cabíveis uns aos outros, mas particularmente essas sanções, elas normalmente precisam ter uma justificativa, como no caso a invasão russa à Ucrânia, porque do contrário, dificilmente essas sanções terão a adesão, a aderência de outros países e muitas vezes poderão ser consideradas até mesmo como uma agressão, não de guerra, porque o princípio de guerra pressupõe uma invasão territorial ou um ataque ao território físico, mas sim uma espécie de agressão econômica. O que a gente verifica na questão da adesão do Banco Central da China é muito importante, por um motivo que também não é normalmente conhecimento público, mas é comum aos países, principalmente países emergentes, que mantenham parte das suas reservas internacionais em bancos estrangeiros. Então, é muito comum que, por exemplo, um país como a Rússia, um país como o Brasil, um país como a Argentina, não, porque eles não têm mais reserva, mas países em desenvolvimento, como a Índia também incluindo, tenham suas reservas internacionais distribuídas por bancos centrais estrangeiros, uma parte no FED, uma parte no Banco Central Europeu, e muito provavelmente a Rússia já devia se preparando, já devia, no seu preparo para essas sanções, a Rússia já deve ter transferido há bastante tempo parte das suas reservas internacionais para o Banco da China. Isso significa a não adesão da China às sanções, que a Rússia vai continuar sendo hábil a utilizar o sistema bancário chinês, e se houver dólares da Rússia, dólares das reservas russas na China, continuarão sendo disponíveis. É óbvio que nem todos esses dólares estão no exterior, parte deles ficam no próprio país, mas é comum essa alocação de capital em bancos estrangeiros. Inclusive, isso foi objeto de disputas judiciais nos Estados Unidos, quando pessoas que foram vítimas dos calotes argentinos tentaram congelar bens do governo argentino, bens do Banco Central argentino, reservas internacionais da Argentina, situadas em bancos americanos. Emanuel, eu estou com os comentaristas da PAN, Diogo Schelp e também Paulo Pozzonov. Eu vou passar a palavra para o Diogo. Emanuel, o Brasil se posicionou contra as sanções, considerando que essa não é uma saída para esse conflito. No entanto, conforme os países ocidentais, principalmente os da Europa e os Estados Unidos, começam a impor essas sanções, vai chegar um momento em que será inevitável que o Brasil precisará obedecer, inclusive, e respeitar essas sanções? Diogo, isso vai depender muito do tipo de sanção, mas o maior problema que pode acontecer é o seguinte: essa situação está se tornando cada vez mais uma situação que força países a tomarem lado de forma definitiva. Você verifica que a Suíça raramente na história quebrou a sua neutralidade bancária e ela quebrou agora, aderindo ao lado ocidental e às sanções. Isso significa que muito provavelmente em breve, se os países ocidentais resolverem escalar as sanções, eles irão a sancionar países como o Brasil por não participarem do esforço. Obviamente não serão sanções como ocorrem com a Rússia e podem ser sanções brandas, como, por exemplo, remover produtos brasileiros da lista preferencial de importação que existe nos Estados Unidos, que impede que vários desses bens que nós exportamos sejam taxados ao ingressar em território americano. Isso tem o poder de atrapalhar muitas das nossas exportações, considerando principalmente que para os Estados Unidos nós exportamos muitos bens de valor agregado, bem mais do que exportamos para a China. Então, é problemático.
à medida que a situação se aprofunda, nós vamos ter sim que tomar um lado e veja só, é até possível que se possa fazer algum tipo de raciocínio, se colocando no lugar da figura do presidente pela neutralidade, por conta da preocupação com a importação de insumos e com a preocupação com a inflação de alimentos e de gasolina. Contudo, existe sim aí uma necessidade, o Brasil tomar uma posição favorável à Ucrânia, porque esse é o lado certo da história, mas temos também que levar em consideração o seguinte, Diogo, não adianta dizer que agora, porque o Zelensky está defendendo a liberdade dos ucranianos, ele era um bom presidente. O governo da Ucrânia era acusado de corrupção, o governo da Ucrânia era acusado de perseguir jornalistas, e isso são coisas que devem ser tratadas em momento posterior, que nesse momento mais importante é a guerra e os seus reflexos econômicos em todos os países. Com a palavra, Paulo Pozonov. Eu achei muito interessante. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor. Eu achei bastante preocupante essa sua última fala, né? A gente trouxe aqui a reportagem mais cedo, mostrando que diplomatas do mundo inteiro deram as costas ou abandonaram lá o diplomata russo num discurso na ONU. O Brasil foi um país que não deu as costas, né, a esse discurso, e assim ele acaba com esse discurso aí de neutralidade ou imparcialidade, ficando ao lado de países como Síria, China e Venezuela. E o senhor traz essa informação, gostaria que o senhor elaborasse um pouco melhor, de que o Brasil pode sim sofrer sanções pela neutralidade, e se o Brasil de repente escolher aí, eu espero que isso não aconteça, mas de repente escolher o caminho do apoio mais enfático, digamos assim, o mais explícito a Vladimir Putin. Também o Brasil pode sofrer sanções, e aí toda a desculpa da neutralidade e imparcialidade por conta dos insumos pode ficar caro demais? Nós temos 3 pontos a se considerarem, 2 dos quais têm a ver com autores clássicos da história, que nos trazem lições importantes. Primeira lição importante é Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele deixa muito claro que você precisa deixar ao inimigo a possibilidade de se render. Você não pode espremê-lo tanto a ponto de que a única alternativa que o inimigo tenha seja combater você até a morte. Então, se todos os países viram as costas para a Rússia no momento da conversa, se a Rússia ficar isolada a ponto de que o diálogo se torne impossível, é óbvio que eles não vão capitular, então eles irão para a guerra total. Então é preciso que os diplomatas, embora eles tenham um lado na história, isso está muito claro, os diplomatas precisam ser um pouco mais profissionais nessa situação do que tão emotivos. É verdade que nesse momento eles viram as costas, mas também é verdade que eles precisam mais adiante sentar na mesa e conversar. Então, se isso tivesse sido um fato único para gerar as fotos, para gerar os impactos visuais, para gerar as repercussões, para que quando a população russa veja isso, aparente que o Vladimir Putin tornou seu país um estado pária, ok, mas não é possível que isso ocorra de uma forma permanente e constante, porque do contrário você encerra os canais de diálogo com a Rússia. E o segundo autor clássico que interessa para a gente fazer o comentário para trazer a sua resposta é o Maquiavel. O Maquiavel ele tinha uma lição muito clara que ele falava sobre o problema da neutralidade. Se alguém é neutro, a pessoa que... tem 2 inimigos combatendo, eles pedem a ajuda do terceiro. Se esse terceiro for neutro, é um problema muito sério para ele, porque, veja, o vencedor não confia no neutro e o perdedor guarda a mágoa do neutro. Então, quando o Brasil tem uma certa situação de neutralidade, até que a Rússia pode entender isso como uma vitória positiva, que é uma pessoa a menos na coluna dos contras. Mas, no final do dia, na pior das hipóteses, os países ocidentais vão lembrar disso. Isso vai ser sempre uma nódoa na diplomacia brasileira. E é um problema muito sério porque é o seguinte, um dia vai lá um embaixador na ONU e faz uma condenação forte, enfática, claro, ainda dizendo que entende que os russos estavam preocupados com a expansão geográfica da OTAN, mas mesmo assim foi uma condenação forte. E aí, dias depois, vem o presidente da República e fala coisas contrárias ao que diz o embaixador nas Nações Unidas. Então, isso é muito problemático por uma razão simples. Em política internacional, em comércio internacional, em geoestratégia, é importantíssimo que você tenha um discurso afinado, porque se há contradição de discurso, as pessoas perdem a confiança no país. Por fim, em relação às sanções, como a gente estava conversando que o Brasil pode sofrer, lembra, Paulo, que os Estados Unidos têm uma lista de produtos que têm tratamento especial, produtos de países do mundo inteiro, eles fazem a lista para cada país que entra nos Estados Unidos sem pagar
os impostos alfandegários, sem pagar imposto de importação. Isso permite a maior competitividade de produtos brasileiros em território americano. Isso gera receita de bilhões de dólares por ano para o Brasil, e são dólares muito importantes, porque muitas vezes são de produtos de maior valor agregado e não apenas de commodities, o que significa maiores salários, mais pesquisa, mais desenvolvimento. E aí, se nada impede que os Estados Unidos, para forçar uma posição do Brasil, ameace retirar produtos brasileiros da lista de tratamento diferenciado. Então, por enquanto, eles estão muito preocupados em lidar com a Rússia, mas daqui a algum tempo eles vão se preocupar com as pessoas que não lhes deram apoio geopolítico no momento em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental precisaram. Bom, Emanuel Pessoa, advogado, especialista em direito econômico internacional, queria agradecer a sua participação aqui nos microfones da Jovem Pan. São 12 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Obrigado, fiquem com Deus, boa tarde, tudo de melhor.